Olá, amigos! Mais um encontro, dessa vez para estudarmos o terceiro capítulo deste livro, Religião dos Espíritos, da autoria de Emmanuel, na psicografia de Francisco Canto Xavier. Esse livro ele é baseado em estudos feitos na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba durante o ano de 1959. E foram, cada reunião eles foram anotando as questões e o que foi discutido e as mensagens que Emmanuel mandava para o grupo que estava estudando. E que bom, né, que eles puseram num livro e nós vamos poder ver hoje a respeito daquilo que eles estudaram e que também faz parte para nós hoje, né? Mas aí quem quiser acompanhar também tem baseado todo esse texto que nós vamos estudar hoje na questão 712, que está no o Livro dos Espíritos, 712, 712A. Né? Fala sobre a tentação e o texto é Tentação e Remédio. Então, mas antes de iniciarmos o nosso comentário, o nosso estudo, nossa meditação sobre o texto de Emmanuel, vamos fazer uma prece juntos, rogando ao Pai Celestial que nos ampare. Pai Celestial, querido amigo Jesus, por favor nos envie os benfeitores espirituais, para que nós possamos juntos tirar o maior proveito da lição que nos foi passada por Emmanuel há tanto tempo, mas que também hoje se faz necessária em nossas vidas. Que juntos nós possamos entender e aplicar nas nossas vidas aquilo que nos será passado hoje através do texto de Emmanuel. Graças a Deus, permaneçam conosco, nos ajudando a ser esclarecidos e orientados nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, todos os dias das nossas vidas. Graças a Deus. Então, tendo já observado a questão, né, da prece inicial, vamos agora nos atentar ao texto de Emmanuel, né? E o título é Tentação e Remédio. Olha que interessante, né? E essa mensagem de Emmanuel foi passada na reunião que foi feita no dia 12 de janeiro de 1959, baseada na pergunta 712 e 712A de O Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de conservação e o gozo dos bens terrenos. Então, Kardec, lá em 1857, né, pergunta aos benfeitores espirituais: com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? E os benfeitores respondem: para inspirar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Olha, para que nós sejamos provados na tentação. Kardec vai um pouquinho mais além na outra pergunta que ele faz: qual o objetivo dessa tentação? E a resposta dos benfeitores: desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. E a gente sempre fala, né, que tudo que é excesso, tudo que é excessivo é prejudicial. De certo que é mesmo, né? Se nós pararmos para pensar, cada vez que nós agimos com excesso de rigor, excesso de deixar para lá, né? Os resultados não são favoráveis. É preciso que haja um equilíbrio em tudo na natureza, em tudo em nossas vidas, né? Nós, com certeza, estamos nesse momento, eu estou aqui, você está aí do outro lado, ouvindo, buscando prestar atenção. E nós falamos,
Você pode estar com outras pessoas, eu estou aqui, entre aspas, sozinha. Parece que eu estou aqui sozinha, né? O que aparece no vídeo é só isso. É a minha figura física, né? Mas junto conosco, e aí eu vou falar desse lado de cá. Nós temos o meu anjo da guarda, o amparador espiritual, o mentor da casa de Frei Anselmo, que conduz e dirige todo esse nosso trabalho, vários outros amigos da espiritualidade maior que vêm para nos amparar, nos ajudar, nos estimular, né? E botar entusiasmo para que nós possamos falar sobre um assunto que nem sempre é dos mais leves. Porque falar de tentação e tentação, você imagina, não tem mais esse negócio de cair em tentação, né? Não tem? Presta bem atenção em quantas vezes nós caímos em tentação, embora na oração dominical seja lá, não nos deixeis cair em tentação. Quantas vezes nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou? E quantas vezes nós não repetimos esse pedido enorme, não nos deixeis cair em tentação? É certo que há muitas tentações para o glutão, por exemplo. Para o glutão, por exemplo, a comida é uma tentação. Come mais do que é o necessário. Às vezes come e até passa mal, né? É o excesso. E dizem que a gente tem que sair da mesa com um pouquinho de fome, que daí é o suficiente para o organismo, né? Então é comer para viver e não viver para comer. Já ouviu falar sobre isso? Então, os excessos sempre vão nos prejudicar. A pessoa que faz muito exercício físico, muitas vezes ela se machuca, né? Em forçar os músculos para o exercício físico. O exercício físico é necessário? É preciso? Sim, é preciso e é necessário para mantermos o organismo em um bom funcionamento. Mas quando exageramos, aí sofre uma ruptura de um tendão, sofre alguma lesão, uma luxação, eu nem sei o que é isso, mas dizem que sofre, né? Então, prestar atenção para não exigir demais, senão aquilo que é o necessário. E na nossa vida é muito isso. O que é necessário para que a gente possa viver bem? Muitas vezes nós queremos o supérfluo. Só aquilo que é necessário não nos basta. Então nós queremos e queremos mais. A nossa vida, enquanto humanidade que caminha sobre o planeta Terra neste século 2021, ela é acometida de várias informações que vão, assim, de uma maneira muito sutil, nos influenciando. E influenciam de uma maneira que a gente parece que não consegue viver sem aquilo. Hoje, nós não conseguimos viver sem o celular. Tudo está no celular. E quando ele apareceu, há uns 30 anos atrás, ele não era tão necessário, mas tornou-se de fundamental importância. Você não se considera um cidadão, né, se não tiver um celular. E é objeto de consumo e de cobiça. Quantos e quantos roubos de celulares que são registrados, fora aqueles que não são denunciados, não é? E era uma coisa que 30, 40 anos atrás não fazia a menor diferença. Carro. Olha, agora já não é mais questão de luxo, é uma necessidade, né? Os veículos é uma necessidade e tal é o excesso que existe por aí que nós não temos vias trafegáveis
suficiente para atender a demanda. E aí fazemos rodízio de tal hora para poder manter a circulação em ordem, funcionando, entre aspas, né? E o que acontece isso? Por que acontece isso? Pelo excesso. Nós somos uma população atualmente habitando o planeta Terra consumista e imediatista. Queremos tudo para ontem e aquilo que era motivo de interesse ontem, hoje já não é mais, porque surgiu um modelo novo. Então a gente não quer mais um carro básico que vá para frente e para trás. Não, ele precisa ter multimídia, precisa ter um farol que acende para cá, para lá, tem que ter determinados negócios. E agora o mecânico precisa ser formado em eletrônica, porque tudo é eletrônico no carro, né? Aquele mecânico que ia lá com uma chave de fenda e acertava logo o carro, não existe mais. Ele precisou se atualizar também. Necessidades que temos, lógico que temos. É um projeto de progresso, de evolução, mas que é preciso ser sofreado em nós o aspecto de consumo. É preciso que nós nos detenhamos e analisemos sob todos os pontos de vista. Realmente, isso que eu pretendo é necessário? É preciso. Há mais de 2.500 anos atrás, existia um filósofo que falava assim, que ele gostava de passear pelo mercado. Era o passeio socrático, como dizem, quando ele passeava pelo mercado, olhava tudo que tinha, mas ele voltava satisfeito para casa porque ele falava, tudo aquilo que existe no mercado, eu não tenho necessidade daquilo. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós conseguimos fazer um passeio socrático? Vamos fazer esse exercício um dia desse? Vamos até o shopping mais próximo da sua casa e vá lá, passe diante das lojas, das livrarias, das lojas de eletrodomésticos, dos magazines e passe única e exclusivamente. Olhe, veja o que tem, aprecie o belo, mas veja se você consegue sair sem gastar um centavo. Aí você está começando a exercitar o seu pensamento, a sua vontade. Porque nós cedemos a todo instante à tentação do consumo. Olha que interessante. E nós pedimos nas orações diárias, não nos deixeis cair em tentação. No entanto, todo o nosso impulso, todo o nosso mover é no sentido do consumo, da tentação. E eu estou falando das coisas mais simples, que não pode, não tem o correspondente de ser o mais feito, né? É simples, mas não quer dizer que a gente faça. E a tentação é grande. A tentação de cobiçar as coisas alheias. Puxa, minha vizinha tem aquela TV que vai de parede a parede e eu tô aqui com essa telinha. Eu também quero uma televisão igual àquela. Mas a sua não atende às necessidades? Não te traz as mesmas notícias, as mesmas imagens, os mesmos programas? A tentação, nossa, é muito grande, não é verdade? Nesse consumo irrefreado. Falando de consumo. Mas às vezes a gente também tem algumas tentações, né? Casada, puxa, fulano é bem bonito, hein? Nossa, que bonitão é aquela pessoa. A mulher, né, casada, olhando, cobiçando o marido ou um parceiro da outra, né? Ou o homem também, né? Que muitas vezes olham para as outras mulheres com olhares cobiçosos.
E não seria muito mais simples que nós nos ativéssemos àquilo que nos compete? Tentação, prestar atenção naquilo que nos atrai com tanta intensidade. Isso significa o quê? A, a, as tendências que nós trazemos quando reencarnamos. E esquecemos que a finalidade primeira dessa bendita oportunidade da reencarnação é de que nós nos melhoremos. Então, parar de cobiçar o que é do outro é uma das propostas. E quanto tempo já foi colocado isso, inclusive, como sendo a lei mosaica, né? De não cobiçar nada que é do outro. Olha, Moisés veio o 1300, o 1300 e pouco antes de Cristo. Então é 3700 anos, vamos arredondar por aí, que nós estamos trabalhando em nós, desde que tenhamos a consciência, que não devemos cobiçar as coisas alheias. E aprendemos? Conseguimos? É interessante, né? Tentação. Tentação, diz aqui Emmanuel, nessa nossa lição de hoje, que esse nosso pensar, esse nosso querer, esse nosso sentir, emite uma frequência vibratória. E essa frequência vibratória, ela é percebida até pelos nossos amigos desencarnados. Amigos desencarnados, por quê? Percebe a frequência vibratória e como é a mesma frequência deles, se aproximam de nós. Na hora que nós fizemos a oração, antes de começarmos aqui, nós elevamos a nossa frequência vibratória, sentimos bem e pedimos e atraímos a atenção e a aproximação dos benfeitores espirituais que conosco estão. Quando nós desviamos os nossos pensamentos para as tentações do mundo externo e do mundo interno, nós emitimos uma frequência de vibrações que atrai aqueles que estão na mesma frequência. Se a nossa frequência é de baixo teor, né? É de baixa vibração, atraímos aqueles que estão nessa mesma frequência. E com isso, o resultado disso geralmente são as obsessões, que se apresentam de uma maneira muito leve no começo e que depois vão se transformando numa bola de neve que nós não conseguimos controlar. Vamos, por exemplo, dar o exemplo do tabaco. Ah, mas é um cigarro só, eu fumo só quando eu tô meio nervoso assim, eu fumo um cigarro só, pronto. Consegue parar? Mesmo que seja um cigarro, ele é prejudicial para o seu organismo. Você se intoxica. Ah, mas é droga lícita. É aceito socialmente. Tanto é que existe agora os locais que não podem mais, locais fechados não se pode mais fumar. No avião, que no século passado, se podia fumar dentro do avião, não pode mais. Restaurante, não pode mais. Cinema, não pode mais. Então, é uma droga lícita, mas é boa para você? Tendência, vibração, quem é que nós estamos querendo atrair? Eu bebo só socialmente. Não consegue. E é muito importante que a gente observe esses detalhes. Porque começa nessa questão. Imagina, olha, a menina lá do banco me deu o troco errado. O banco é rico. Não vou lá, não. Nem vou. Imagina que vai se importar com 100, 200 reais a mais diferente que foi que deu o troco errado. É preciso que a gente vá lá e devolva. Isso não lhe pertence. E às vezes a gente começa com coisas pequenas.
Tem até um nome isso, né? Além de roubo, alguma coisa assim, tem um que é aquele da cleptomania. Cleptomania é quando você vê um objeto e pega como se fosse seu ou que fosse de domínio público, que você pudesse levar a bel prazer para sua casa. E não é assim. Eu vejo muito isso acontecer nas organizações, nas empresas. Então tem lá clips, envelope, elástico, folhas de plástico. Mas nós não nos damos conta que isso é uma apropriação indébita. Vamos usar essa palavra que é mais bonitinha, né? É uma apropriação indébita. Não nos pertence e não devemos levar para casa. Mas é tão natural fazer isso. Não é natural. Mas é preciso um tempo para analisar e perceber que não é natural. Outra coisa muito interessante também que nós costumamos ter a tentação é da velocidade. Estamos numa via pública, todo mundo na mesma estrada, tal, e tem um limite de velocidade, e tem uma razão para ter esse limite de velocidade, que é o mais seguro andar naquela até aquela velocidade, de preferência menos, mas até aquela é o limite ideal de manter a segurança sua e de quantos outros estiverem na mesma estrada. E o que nós fazemos? Ultrapassamos o limite de velocidade. Existem as leis naturais de trânsito que, quando é detectado, você é punido financeiramente, porque é onde você sente mais, né? O seu órgão mais sensível, que é o bolso, sente, e você fala, puxa, olha aí, outra multa, né? Existe uma questão moral também. Quando você está dirigindo perigosamente, não é só você que está sendo colocado em risco, outras pessoas. Além de que moralmente é um suicídio e um homicídio. Você já parou para pensar nisso? As tentações a que nós estamos sujeitos. Então, Emmanuel nos diz assim que o remédio, que ele fala assim, tentação e o remédio para isso é o trabalho. É o trabalho dessa forma, o antídoto adequado capaz de anular toda enquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Então nós estamos enevolados nessas. Ah, mas todo mundo faz. É como diz, né, a mãe da gente, né? Você não é todo mundo. Assim, os benfeitores espirituais que nos aconselham, que nos acolhem, que nos protegem, estão ali nos dando sugestões novas de luz para que nós saiamos da mesmice, comecemos a pensar e a trabalhar o trabalho em nós, da conscientização daquilo que consideramos que seja o melhor para nós, para as pessoas que estão próximas a nós e para todas as outras. A palestra sempre é primeiro para aquele ouvido que está mais próximo da boca que fala. Então é observar esses detalhes. Nós precisamos estar atentos a isso todos os dias, para que nós não caiamos nessas situações da mesmice e de banalização daquilo que é o correto, daquilo que é o certo. O sinaleiro, o semáforo marcou lá amarelo, é diminuir e parar. E o que faz quando aparece o amarelinho lá no farol, no semáforo? A gente acelera para passar, não é? Não é para fazer isso. As instruções dizem: pare, espere, aguarde.
E o vermelho é pare efetivamente, né? Não dá mais para passar. Mas esses sinais são externos. Nós estamos aqui, além de fazer essa questão toda externa do trabalho, de conviver em sociedade, estamos sujeitos a essas tentações, né? Para nos melhorarmos, para usar o raciocínio e aproveitar isso para crescer, ser pessoas melhores. Existe um amigo, ele chama Antônio Carlos Tarquínio, da Rede Boa Nova de rádio, que ele fala o seguinte: os bons, aliás, os maus só são maus porque os bons não são melhores. Então, em vez de nos considerarmos bons, vamos almejar sermos melhores, a cada dia melhor, a cada instante melhor, a cada pensamento desses 50, 70 mil pensamentos que emitimos durante o dia, que nós elevemos a qualidade desse pensamento, trazendo pensamentos luminosos, trazendo pensamentos amorosos, trazendo pensamentos de gratidão, de felicidade, de bem-estar, para nós mesmos e para as pessoas que estão ao redor, pensando no benefício dessa humanidade da qual nós fazemos parte e de que tanto necessitamos do amparo dos benfeitores espirituais, que dizem não poder nos ajudar, dada a densidade da psicosfera. A nossa psicosfera é muito densa, é preciso que ela seja mais suave, mais quintessenciada. E essa psicosfera é formada dos pensamentos e sentimentos que nós emitimos. A frequência vibratória muito baixa. Precisamos elevar essa frequência vibratória para atrair os benfeitores espirituais que querem nos auxiliar. E pensando nisso, eu recomendo que vocês leiam, porque o texto é muito lindo, de Emmanuel, que se chama Tentação e Remédio. As tentações nós as sofremos todos os dias, né? Em todos os instantes. Mas o remédio é o trabalho interno da melhoria pessoal. Existe um outro nome que se diz reforma íntima, mas vamos considerar como sendo o nosso trabalho em nos melhorarmos, passarmos de seres espirituais bons para seres espirituais melhores, como diz o Tarquínio. Vamos nos aperfeiçoando a cada dia, nos tornando melhores a cada dia. E uma das coisas que nos faz melhores é trazer a oração para dentro de casa. A doutrina espírita nos ensina e nos pede, né, dentro das casas espíritas, que façamos o evangelho no lar. Busque entre os seus companheiros espíritas como é essa prática do evangelho no lar, que traz luz e proteção a toda a nossa família, ao nosso ambiente onde nós estamos, onde buscamos o nosso repouso após um dia de trabalho. Procure saber sobre isso, vai ser muito bom. E também porque nós estamos aqui encerrando o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão de hoje, vamos aproveitar para elevar um pouquinho a nossa vibração e emitindo bons sentimentos para alguns locais, para algumas pessoas que talvez estejam doentes, que você conheça, que estejam precisando de uma oração, de uma energia boa. É preciso só que você pense nessa pessoa enquanto nós estivermos aqui envolvidos nesse processo das vibrações. E vibração é elevar o pensamento, o sentimento, desejando o que há de melhor em nós para as outras pessoas. Locais, situações. Vamos fazer isso juntos? Vamos vibrar juntos? Então vamos lá. Não é preciso fechar os olhos, nada disso. Eu faço isso que é para interiorizar e poder pedir com mais
clareza as situações, mentalizando as situações. Então, nesse momento, após nós termos refletido sobre o texto passado por Emmanuel, lá em 1959, com os corações mais aquietados, a nossa mente serena, mais equilibrados, mais tranquilos, vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, a esses benfeitores espirituais que nos acompanharam, nos orientaram até esse momento, e emitindo os nossos melhores sentimentos que eles possam levar aos locais necessitados. Mestre Jesus, benfeitores todos, envolvam o planeta Terra em bênçãos de luz. Que nós, nesse momento, possamos sentir essa paz que o Mestre Jesus nos deixou. E sentindo, levando para aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais ou nos seus próprios lares, mais impossibilitadas de fazer as suas tarefas diárias. Que nesse momento um bálsamo suavizante chegue até eles, dando tranquilidade e serenidade para enfrentar mais essa prova pela qual passam. Envolvam também, Senhor, todos os trabalhadores dos hospitais, das casas de saúde, todos aqueles que estão envolvidos com os trabalhos essenciais para a manutenção da nossa vida num equilíbrio e numa situação de bem-estar. Ampara todos, Senhor. Protegei a todos, Senhor. E se for possível, benfeitores, percorram os ambientes cômodos da nossa casa, levando luz, suavidade, saúde, paz e tranquilidade a todos os cômodos da nossa casa e deixando ali o perfume do amor do Cristo. Que quem adentrar a nossa casa possa sentir essa paz que faz diferença para nós, porque é bênção, Senhor. E agradecemos a todos os benfeitores espirituais o carinho que tem para conosco, conduzindo as nossas vidas, livrando-nos de muitos percalços, auxiliando-nos a superar as dificuldades. Não nos desamparem, permaneçam conosco. Dá-nos força para que nós possamos superar as tentações diárias e que sejamos pessoas melhores, hoje e sempre. Graças a Deus. O meu carinho, o meu agradecimento ao Frei Anselmo, aos seus trabalhadores e a você que me ouviu por essa oportunidade de trabalho. Trabalho no bem, no esforço de me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Que essa paz se faça em todos os instantes da sua vida. Obrigada.